Olá, meus queridos irmãos. É um prazer novamente a gente estar nos encontrando aqui, né? Através de vídeo. E é sempre bom. E é um recurso que nós temos usado para as pessoas que não podem estar conosco em escola dominical. Mas aqueles que podem, a gente continua convidando, né? Vá à escola dominical, porque é muito gostoso. A escola dominical, ela aproxima as pessoas. Lá a gente pode conversar, a gente pode dar testemunho, a gente pode tirar dúvida. E é um momento especial na nossa semana, que nós temos vivido dias corridos, né? E nem sempre a gente tem uma boa conversa. Mas na escola dominical sempre a conversa é maravilhosa, porque sempre é da palavra de Deus e sempre é acompanhado por pessoas que têm buscado a palavra de Deus. Então vamos à escola dominical. É um convite meu, um convite da Igreja Metodista. Não perca essa oportunidade, né? E hoje nós vamos falar sobre o bom pastor. E o bom pastor é Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar a respeito de Jesus e como ele cuida de nós, porque ele é o bom pastor e nós somos o seu rebanho. Então vamos orar para que Deus nos abençoe, fale conosco nesta oportunidade e que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para ouvir aquilo que Deus tem de especial para nós. Paizinho querido, nós bendizemos o teu nome e nós te adoramos, porque tu és Deus poderoso e Deus santo, que cuida de nós. Pedimos, Senhor, que nesta manhã tu reveles a nós o teu Filho, o teu santo Filho Jesus, que é o nosso pastor, e que nós, como ovelhas, sejamos obedientes e entendamos a nossa dependência do nosso Senhor Jesus. Ó Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade e oramos no santo e poderoso nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Lá no livro de João, capítulo 10, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Isso está em João 10, esse é o versículo 11. Nós vamos ler também o versículo 14 e 15, que diz assim: depois, se você tiver oportunidade, leia todo o capítulo 10 de João. Versículo 14 e 15 diz assim: eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Certo? Então aqui, não somente ele nos conhece, como nós conhecemos a ele, porque ele se revela a nós, quando nós o seguimos como pastor, certo? E aí, nós precisamos pensar algumas coisas a respeito de o que é uma ovelha e como ser uma ovelha. Quais são as características de uma ovelha? E estudando um pouco mais sobre pastor e suas ovelhas, eu descobri algumas coisas bem interessantes sobre as ovelhas que nos ajudam a entender a nossa dependência de Deus. Por que Jesus fala que ele é o pastor e nós somos a ovelha? Então, o objetivo nosso é que a gente possa compreender melhor o papel fundamental do pastor em nossa vida. Porque quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, então ainda não é qualquer pastor, não é qualquer pessoa que pode nos direcionar, mas sim aquele que pagou o preço com a sua própria vida, que pode nos direcionar a Deus, que é o Senhor Jesus, certo? Então, quando Jesus se declara o bom pastor, está implícito todo o cuidado que ele quer ter conosco, que ele tem conosco, todo o cuidado que ele empenha na caminhada da nossa vida, né?
Porque a ovelha é um serzinho muito dependente. Ela não sobrevive sozinha. A ovelha, se ela estiver sozinha, ela é presa muito fácil do predador. O predador não precisa se esforçar muito, não. Ela é simplesmente indefesa, né? Então, por isso que Jesus usa essa figura de linguagem, que é uma figura belíssima, porque ele se coloca como protetor da ovelha que é indefesa. E somos nós, né? Nós somos indefesos contra as ciladas do maligno, que nós sabemos que ele é o leão. Ele fica em derredor procurando a quem devorar. E nós somos quem ele quer devorar. Nós somos as ovelhas, certo? Daí vocês vão falar assim, nossa, mas que coisa estranha. São figuras para que nós possamos entender, mas são figuras reais. Comparações que, se nós pararmos para analisar, nós vamos perceber que é exatamente assim, né? Então, para começarmos falando de algumas características da ovelha, eu me recordo que, né, ao estudar, ao ler e também ao assistir alguns professores especialistas lá, né, na área da Palestina, falando sobre os pastores, eu descobri uma coisa interessante. A ovelha tem pouca visão. O raio de visão dela não passa de 8 a 10 metros. É o máximo que ela enxerga à sua frente. E aí, por ela ter pouca visão e a área, né, da Palestina é uma área muito, muito árida e que tem muitas pirambeiras, muitos precipícios, se ela estiver sozinha, certamente ela vai cair, porque o raio de visão dela é muito pequeno e ela é muito assustada. Às vezes ela corre e desapercebidamente ela cai em lugares perigosíssimos, que se o pastor não tiver ali por perto para puxá-la com seu cajado, simplesmente é o fim dela, certo? Então, essa questão da visão é muito importante, porque nós sabemos que muitos animais têm visão muito ampla, muito mais ampla que nós, seres humanos. Então, eles conseguem sobreviver sozinhos, eles têm faro, então eles conseguem sentir o cheiro do perigo, eles conseguem visualizar quilômetros, né? Nós sabemos, por exemplo, a águia, que ela está numa altura absurda e ela olha e vê a presa. Não é uma visão como a nossa, é uma visão para que ela sobreviva. Agora, a ovelha, ela tem essa particularidade. A visão dela é restrita. Então, o pastor que cuida de ovelhas, ele fica o tempo todo atento para que o seu rebanho esteja caminhando junto, caminhando sempre na direção dele, naquilo que ele está indicando para elas, para que não corram o risco de cair ou se perder, né, em lugares perigosos. E tem, né, aquela passagem maravilhosa que diz que quando uma ovelha se perde, quando ela sai do meio das outras, o pastor prende aquelas que estão com ele num lugar seguro e vai atrás da que se perdeu, né? Porque ele sabe que se ela estiver sozinha, ela não vai sobreviver. E tudo isso eu quero que você vá pensando em você, em nós, né? Na nossa situação como ovelhas, porque muitas vezes nós nos afastamos do rebanho e também nos afastamos, logicamente, se nós estamos longe do rebanho, nós acabamos nos afastando do pastor, porque o pastor está cuidando do rebanho, não é? Vamos pensar nisso, vamos pensar com seriedade. Qual é o nosso posicionamento? Nós temos entendido a nossa posição, né?
como ovelha do pastor Jesus? Será que temos? Eu estou fazendo essa pergunta para mim. Sempre, meus irmãos, quando a gente fala, a gente está se questionando. Porque às vezes fala assim, é fácil perguntar para o outro. Não, nós estamos pensando juntos, né? E aí, devido à característica da pouca visão, ela também é muito insegura. E isso é lógico, né? Nós que já precisamos do óculos para ler, por exemplo, quando a gente percebe que a gente esqueceu o óculos ou está sem óculos, a gente já fica apavorado, porque a gente fica pensando, puxa vida, e agora? Se eu precisar assinar alguma coisa, se eu precisar ler alguma coisa, eu não vou conseguir. E a ovelhinha, que sabe que a visão dela é muito restrita, quando ela sabe que ela está sozinha, ela se apavora. E aí, nós sabemos que o pavor nos faz fazer coisas que a gente não faria se tivesse calmo, se a gente tivesse sereno. E a ovelha, muitas vezes, ao ver que ela se afastou ou que ela não está enxergando, aí ela corre e ela acaba se expondo ao perigo mais ainda, porque ela acaba caindo em buracos ou mesmo em barrancos, onde ela pode perder a própria vida ou ficar presa em galhos, certo? E aí ela fica totalmente dependente de que o seu pastor a socorra, porque caso contrário, logo o lobo aparece para almoçá-la, né? E nós sabemos que os abismos, eles existem na nossa vida. E às vezes nós não temos noção da nossa pouca visão. Porque nós também, nós vemos o agora. Você sabe sobre o seu futuro? Não sabe. Nós não sabemos nem se amanhã nós vamos acordar, não é verdade? Assim como a nossa visão é limitada também no espaço físico, a nossa visão espiritual também é limitada. E nós precisamos estar o tempo todo em contato com Jesus para que Ele nos direcione. E quem faz isso conosco é o Espírito Santo de Deus, nos mostrando o caminho da cruz, certo? Então, Jesus, Ele é o bom pastor. Jesus não é um vaqueiro. O vaqueiro, ele toca a boiada. Ele põe os bois na frente e vai atrás empurrando para que os bois andem. O pastor é diferente. O pastor, ele vai à frente do rebanho para que os seus animais, para que as suas ovelhas tenham direção. E as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor e o reconhecem. Diz que uma ovelha, ela é tão dependente do seu pastor, ela é tão amável e tão dependente mesmo do amor, da atenção dele, que quando um pastor de ovelhas morre, geralmente o rebanho perde muitas ovelhas. Às vezes não sobra nem metade, porque as ovelhinhas, elas acabam morrendo de saudade do seu pastor. Elas não aceitam o novo pastor, elas não reconhecem o seu comando, a sua voz, e elas acabam morrendo. Às vezes adoecem, porque elas são animaizinhos frágeis mesmo, adoecem e morrem. Eu estou falando tudo isso para a gente pensar. Nós temos reconhecido a voz do nosso bom pastor? Nós sentimos saudade dele? Ou nós não somos ovelha? Porque Jesus diz que o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. E também ele afirma que as suas ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. Né? Então, quando eu fui estudando isso, eu fui pensando em mim. Como eu tenho me comportado? Como eu me vejo como ovelha? Né? E quando nós comparamos Jesus como o bom pastor e não como um vaqueiro, a gente tem que entender que o vaqueiro também cuida, né,
do seu rebanho. Só que ele tem outros interesses. Geralmente, o vaqueiro cuida bem do seu rebanho para a vaca estar saudável, para dar leite, para ele tirar o seu sustento, e depois também a própria carne, né? E o pastor de ovelhas, ele também cuida da sua ovelha, mas ele cuida de maneira diferente, porque ele sabe que elas têm uma necessidade muito grande dele, e que sem a presença dele, certamente elas não sobrevivem. Então, quando o rei Salomão, lá no livro de Provérbios, diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas, é porque Salomão era um homem sábio. Então, ele diz que nós precisamos, no nosso caminho, quando nós estivermos nas veredas desta vida, reconhecer o nosso bom pastor, para que ele endireite a nossa caminhada, que nos guie por veredas santas, por veredas justas, né? Assim como o Salmo 23 diz, né? Que as veredas que Deus, né, que Jesus nos coloca, são pastos verdejantes, são caminhos de justiça, né? E nós sabemos, então, que quando andamos com Ele, Ele nos guiará. Nos guiará porque, além de ser o nosso pastor, Ele é também o justo juiz. E Ele conhece os caminhos da justiça e nos colocará nele, tanto para que nós vivenciemos a justiça, como para nos proteger da injustiça desse mundo, que quer nos tragar, né? Então, hoje seria essa reflexão que eu tenho para fazer com os irmãos, e eu quero lembrar que, por ser o caminho da justiça, o próprio Cristo, Ele é o nosso justificador. Nós temos que sempre nos lembrar que Ele deu a vida por nós. A vida no seu sentido pleno. Ele tanto deu a sua carne, como entregou o seu espírito por nós, para nos justificar, para nos encaminhar por essas veredas de justiça, que Ele, como bom pastor, vai sempre à nossa frente, para que nós possamos estar próximos dele, porque se nós nos distanciarmos um pouco, como a característica que a gente viu, se nós nos distanciarmos, nós não o enxergaremos, porque a ovelha, ela tem visão limitada. Então, que Deus possa abrir nosso coração, abrir nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos sinceramente entendermos, estudarmos e procurarmos conhecer cada vez mais a palavra de Deus, para que nós possamos ser ovelhas obedientes, para que nós possamos entender e ter sabedoria para andar com o nosso Mestre Jesus, porque Ele tem tanta coisa boa para nós, Ele tem tanto ensinamento, Ele tem tanto amor por nós, e nós muitas vezes não estamos nos comportando como ovelhas que seguem o pastor, mas como cabritos, né, que pula fora do aprisco e depois volta todo ferido, ou nem volta, ou se perde totalmente, ou é atacado pelo predador, né, ou pelos maus tempos, né? Então, a gente precisa pensar, quando Jesus disse, eu sou o bom pastor, Ele está expondo a sua bondade, o seu amor por nós. Ele está nos explicando que nós necessitamos dele, mas nos explicando da melhor forma possível, porque Ele já fez tudo por nós. E Ele ainda caminha conosco quando nós nos comportamos como ovelhas do bom pastor. E eu, às vezes, fico
pensando, como está a minha caminhada para o lar eterno? Estou seguindo o bom pastor? Ou estou, né, dando trabalho para ele, fazendo como a ovelha que sai, a ovelha fujona, e por esse motivo, às vezes, o pastor tem que deixar todas as outras para ir atrás da fujona. Eu não gostaria de ser a fujona, gostaria de sempre estar junto com o meu mestre, junto com o meu Senhor, junto com o meu amado Salvador Jesus, que se diz, né, que se denominou, que é o bom pastor. E que nós possamos, então, através dessa reflexão, entendermos, né, que Jesus nos quer, nos ama, que Jesus cuida de nós, que Jesus fez tudo por nós. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o nosso amor, toda a nossa submissão, todo o nosso carinho, todo o nosso agradecimento, porque Jesus é o bom pastor. Deus te abençoe.